Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Netinho Mix falando. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mantendo a Constância e Vencendo a Procrastinação. Bem pessoal, hoje, naquela pegada, quem vem me acompanhando aí no canal, sabe que mesmo tendo vários compromissos diários, eu entendi que eu preciso tirar no mínimo 30 minutos para atividade diária. Dentro desses 30 minutos aí, já coloquei desafio de bike, já coloquei caminhada, já coloquei corrida, já coloquei calistenia, já coloquei metas de km dentro do mês, enfim. Eu fico reinventando aí para não ficar aquela coisa monótona. Respeito, tudo bem. Tem gente que diz, não, eu tenho que correr pelo menos 3 quilômetros por dia, eu tenho que fazer pelo menos 100 agachamentos, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, enfim. Eu muitas vezes, para não ficar naquela coisa presa, naquela coisa que o pessoal chama de rotina, eu prefiro estar me reinventando, para não ficar aquela coisa que tem que fazer só aquilo, só naquele horário, só naquele local. Não, eu prefiro estar mesclando. Até porque a vida é sobre isso, né? A gente tem que estar nos reinventando e sempre procurar melhorando, subindo o próximo degrau. Mas, pessoal, confesso a vocês, esses dias, né? Esses últimos dias, eu abri um pouco mão dos treinos mais intensivos. Olha como é que é interessante. Eu preciso de fato, de verdade, dividir isso com vocês. Eu abri um pouco de mão dos meus pedais longos, meus treinos mais intensivos, né? Por questões pessoais, por questões das empresas. Muita coisinha acontecendo, tive muito probleminha e tive que me dedicar, ter mais tempo, né? Para nosso ditado, botar o pingo nos is. E isso aí me tirou um pouco de uns. Eu confesso a você que eu adoro fazer pedal aí de 60, 70 km, 100 km, aqueles famosos longão que a gente chama, né? Passar uma manhã, entrando à tarde, enfim, sem muita pressa de chegar. E a gente tá numa região muito quente aqui, né? No Nordeste. Estamos na nossa seca, no nosso verão, como se diz, né? No nosso mês de novembro, já tá pertinho de findar, como diz o Matuto. E alguns ignoram, né? O sol quente na muleira, que nem se diz. Mas eu particularmente adoro. Mas esses dias eu não consegui encaixar esses treinos. E são treinos que exigem muito do atleta, exigem muito do seu condicionamento físico, né? E por não fazer esses treinos, mas eu mantendo a minha alimentação, que eu, pessoal, sou bem sério dizer a vocês, eu como bem. Eu como bem e baixei minha intensidade de treino, mantive a minha atividade diária, isso é fato. No dia que eu não faço de manhã, vai chegando no finalzinho da tarde para início da noite, meu cérebro já vai cobrando. Opa, o treino, né? Comecei umas atividades aí de calistenia aí, no início foi dor por todo quanto é lado, né? Comprei um treinamentozinho lá, virtual, que eu achei super interessante e não sei se alguns treinos eu não fiz como era para fazer corretamente, vi que alguns tive um pouco de dificuldade, mas fui me adequando, enfim. Mas por não fazer meus treinos mais intensos, olha como é que é interessante, pessoal. E eu mantive a mesma alimentação, que quem é ciclista sabe o que eu estou falando, quem vai fazer longão. Mantive praticamente a mesma alimentação que eu tenho para fazer esses treinos mais longos. Eu simplesmente, pessoal, ganhei 3,5 kg. Eu acredito aí que dentro de quase 60 dias. Muita gente tem problema com dieta, com problema com perder peso e muitas vezes acha que é só Netinho faz atividade todo dia aí, muita gente tem a constância diária e só fazer o exercício eu vou emagrecer. É errado, pessoal. O que eu trago para vocês aqui no nosso canal é como vocês treinar as 24 horas que vocês têm, né? Vocês aprender a priorizar suas tarefas, seu trabalho, suas coisas, mas que vocês entendam que dentro dessas 24 horas vocês
precisam tirar no mínimo 30 minutos de atividade física para investir no maior patrimônio que você tem, que é seu corpo e sua mente. Quando você fala de atividade física, a gente não só fala só do corpo. A gente fala corpo, mente. E claro que quando você vai se encontrando mais, não tem como não falar do espírito, né? Você tem que andar conectado aí, ó. Espírito, corpo e mente. Esse triatlo vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Pode ter certeza. Então, você que está fazendo atividade física, mesmo inicialmente, começando todos os dias, e não está tendo, né, a perca de peso que você queria ter ou acha que deveria ter, é sobre isso, pessoal. Hoje eu vou pagar meu dia 847. Quem vem me acompanhar aí sabe que é pancada. Eu me dou o máximo, faço de tudo para não perder o dia, me antecipo se eu vou viajar e acho que não vou chegar à tarde. Já fiz treino de calistenia dentro de hotel, que eu precisei fazer uma viagem de 2, 3 dias no meio do mundo. Não dava para levar tênis, para estar caminhando perto de beira de rodovia, em posto, em parte de pousada, não tinha como pagar 5 km fazer mais. Eu, dentro do quarto ali mesmo, pagava meus 30 minutos de calistenia, mas eu cumpri o dia, né? E vocês que vêm me acompanhando, vocês sabem o quanto eu procuro finalizar o meu compromisso diário. Então, mas não adianta você só fazer atividade física todos os dias se você não tiver um compromisso com a sua alimentação, né? Hoje eu entendi mais depois de ver várias palestras com nutricionista. Confesso a vocês que ainda não fiz um acompanhamento total com nutricionista, porque eu ainda tenho alguns probleminhas de horário, de alimentação, né? E até fiz uma consulta, digamos, inicial com um grande amigo meu, Felipe, nutricionista, que o cara é top, direcionado aí para quem pedala, né? Para você ter uma alimentação, para ter mais força, para bater suas metas aí, quem gosta do pedal, e também até um emagrecimento para ciclista, porque toda atividade física eu venho entendendo que você tem que ter uma alimentação X, né? Um não se aplica a outra, cada um vai depender do tempo do treino, do esforço, enfim. Mas, mesmo não seguindo uma orientação ainda com o nutricionista, mas eu entendi que eu preciso ingerir mais proteína, né? Tenho que ter uma dosagem de carboidrato, digamos aí, mediana, não posso abusar, não é verdade? Açúcar, pessoal. Desculpa até a expressão, mas açúcar é um veneno. Você que é acostumado a tomar refrigerante com abundância, os docinhos, o chocolate, e você não queima nenhuma caloria, você que não faz nenhum tipo de atividade física, você está inchado achando que está gordo, né? Que está obeso, que está acima do peso. Enfim, quando você faz maratonas, né? Quem é atleta aí, ou vocês que forem pesquisar sobre atletismo, é maratonista, cara que muitas vezes faz exercícios aí de 2, 3 dias constante, enfim, você vai entender que ele vai ter que ingerir uma certa quantidade de açúcar a mais, ele vai tomar refrigerante durante os treinos, né? Ele vai ter que ter ingerir mais carboidrato também, porque ele vai o que é caloria para muita gente, para ele digamos assim, é um depósito de energia que é para ele cumprir aqueles 2, 3 dias. Só que você quer comparar, você que bota um tênis nos pés e sai final da tarde, muitas vezes até sem vontade, né? Com muita pouca motivação, disciplina nem se fala. E sai com aquela caminhadazinha de 2, 3 quilômetros, meia horinha. Aí você quer tomar um tambor de refrigerante, quer comer um pãozinho com doce, uma bolacha. Você acha que você vai consumir essas calorias todinha que você ingeriu? Entendeu? Então, pessoal,
O que você puder fugir de enlatado, o que você puder trazer de comida natural, né, você vai automaticamente eliminando aquele açúcar, aquelas calorias que vai ficando em excesso no seu organismo. Aí você tendo uma disciplina diária de praticar atividade física, você vai conseguindo queimar aquela caloria, aquela gordurinha lá que está guardada para chegar no peso, né, que você precisa, ou no seu peso ideal, isso aí vai de cada um. A gente está falando aqui de você entrar, você constante, ser os bombadão, os bonitão da tapioca, não, né? Estou falando questão de ter uma vida saudável. Quando você for fazer seu check-up do seu semestre ou anual, você puxar suas taxas ali e ver que realmente tanto a atividade física como sua alimentação, ela está contribuindo para você ter uma vida melhor, você acordar melhor, você dormir melhor, você ter mais energia durante o dia, não tá com aquele alimento de boca quando faz determinadas alimentações, né? Então, pessoal, é sobre isso. Vim dividir com vocês aqui essa experiência, para vocês verem como é interessante, que a gente não pode negligenciar, né, nosso corpo, nossas atividades físicas e principalmente nossa alimentação. Eu mesmo, mantendo minha constância diária, né, muito atencioso ao máximo que eu posso na alimentação, mas por algumas vezes comer um pouco a mais do que eu estou gastando, me resultou 3,5 kg a mais. E tá muito fácil de perder, tá? Tá. Simbora pegar a bicicletinha, né? Bater os 100 km pelo menos 2, 3 vezes na semana. No instante eu queimo essas gordurinhas, essas calorias e procurar diminuir mais um pouco. Ingerir menos carboidrato para quem está gastando muita energia. Pessoal, botem uma coisa na cabeça de vocês. Presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Existe muito blá 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 nas redes sociais aí, né? Muitos procuram, né? Eu posso, não sei a palavra correta, se é remédios, inibidores de comer, enfim. Nada contra a prática de alguns, não, né? Eu vejo muito blá blá blá. Mas se vocês parar para analisar direitinho, o que é natural, o que a vida, o que a natureza nos oferece. Eu sou muito fã, eu sou muito lógico das coisas. Se você tem a oportunidade de ingerir mais produtos saudáveis e vocês têm a oportunidade de praticar atividade física, com certeza vai ser melhor do que qualquer tipo de remédio que você recorrer para emagrecimento. Ah, Netinho, mas eu tenho muito problema com ansiedade, eu tenho muito problema com horário, eu como compulsivamente, eu estou com problema no trabalho, eu estou com problema no relacionamento, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Eu sei que não é fácil, pessoal, eu sei que não é fácil. Mas a dica que eu dou a vocês é o seguinte: ao acordarem de manhã, façam uma reflexão. Pegue lá um versículo da Bíblia, faça uma reflexão, certo? Procure entender. Diga a você mesmo qual é o objetivo, qual é o seu objetivo da sua vida, qual é o seu propósito, o que é que você quer. Primeiro você tem que entender isso, você tem que se encontrar nisso aí. Quando você fizer isso, aí você se pergunta, o que é que eu estou fazendo para atingir esse meu objetivo? O que é que eu preciso fazer? Vamos por parte, calma. Né? Muitos dizem, não, fulano está atrasado na vida. Como é que você está atrasado na vida se a vida é só sua? Você pode estar atrasado numa competição. Sai 20 ali, tem que chegar aos 5 primeiros, né? Mas como é que você está atrasado na vida se a vida é só sua? Ah, né, Timo, eu tenho problemas com manter uma academia, manter uma caminhada. Eu entendo. Mas faça
essa perguntinha, faça essa reflexão que eu passei para vocês e bote lá com prioridade. Hoje vai ser o meu dia 1. O meu dia 1 de atividade física. Só 30 minutinhos por dia. Tente fazer isso durante 5 dias na semana de 7, né? Vou pegar pesado agora não. 5 dias na semana. Tente fazer um mês, segunda a sexta. Quando você conseguir fazer isso aí, você diga, agora eu vou zerar açúcar. Tente colocar metas pequenas, diárias, que elas sejam atingíveis para você. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir manter a constância. Você vai treinar para chegar aonde eu cheguei. Que eu acredito que eu era pior. Eu era mais procrastinador aí do que muita gente. Eu tenho certeza disso. E até hoje, algumas coisas, quando eu vou querendo baixar a guarda, eu me espeto. Eu fico me espetando que é para não voltar ao que eu era. Porque eu vi o quanto eu perdi quando eu era procrastinador e ficava atrasando o que eu tinha que fazer. Então, pessoal, você não está atrasado na vida. A vida é só sua. Você apenas não começou a fazer o que tem que ser feito. Beleza? Então, cheio no coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.